Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando aí sempre na sua casa, domingo às 7 horas da noite, as nossas reapresentações aos sábados às 21 horas, em alguns outros horários alternativos também aqui na Santa Cecília TV. E claro, pode nos assistir em concomitância na internet acessando o santaportal.com.br/TV. E se você perdeu o programa, não tem importância, acesse o YouTube, vai lá no YouTube, coloca Fronteiras da Ciência 2019, todos os programas desse ano estão alocados nesse espaço para você aí de casa. Bom, um dos palestrantes, só pessoa boa, vai lá, Ari Brito, que vai estar no congresso da Ecofelicidade, organizado por um amigo nosso em comum, o professor Alfredo Cordella, que está querendo criar um movimento da felicidade aqui na nossa região, que daqui para fora, que se expanda esse movimento. Vai começar aqui, na Universidade de Santa Cecília, esse ano, primeiro congresso. Então, o Ari Brito vai estar falando também sobre o tema específico dele, a neurociência e a compreensão dos estados de felicidade. Inclusive, ele vai ter a honra de abrir o congresso. É a primeira palestra do Ari Brito. Ele que é palestrante, professor do curso de comunicação e em pós-graduação e criador e facilitador da marca pessoal Desenvolvimento Humano. É um trabalho que ele faz brilhantemente. Antes de passar a palavra ao meu convidado, Ari Brito, deixa eu só dar 2 recadinhos rápidos, porque eu acho que o assunto felicidade hoje interessa para todo mundo, né? É uma coisa que está crescendo no planeta, onde está fazendo com que as pessoas pensem muito mais no desenvolvimento humano, na qualidade de vida, na felicidade, do que nos bens materiais. Aquele mundo consumista que a gente vivia, a gente tem que começar a mudar essa vertente, né? Então, isso é o nosso trabalho hoje. Eu vou começar falando do Japamala. Japamalas Zen. Preste atenção, olha que bacana o Japamala que você está vendo na sua telinha. É feito por uma pessoa aqui de Santos, a Márcia, faz um trabalho muito bonito. É um cordão sagrado para a prática de mantras, inclusive a poderosa e milagrosa técnica do Ho Oponopono. Eles são feitos de semente de açaí, de madeira, pedras e cristais. Já vem energizado para serem usados, tá bom? Já vem até energizado. Além de japamalas, ela faz também, a Márcia, pulseiras e brincos. Vocês estão vendo aí coisas bonitas, excelente inclusive para presentear no Natal. Olha que legal, muito bonita a peça, né? E bom, excelente presente para o Natal e preços muito bons também. Ela está vendendo para todo o Brasil e é daqui de Santos. Gente, vamos conhecer, né? É daqui. O contato é feito através do WhatsApp, ela envia para todo o Brasil. É só mandar mensagem no 13, que é de Santos, 99-657-6363. Ó, tá na sua telinha, 99-657-6363. E no Facebook você pode acessar e ver os trabalhos dela no Japamalas Zen, tá bom? Com S, tá? Japamalas, no plural, Zen. Porque tem Japamalas sem, né? Sem o S. Esse é no plural, ok? Muito bem. E temos o segundo recadinho, que é da taróloga Márcia. Ela que faz um atendimento em 3 etapas. Primeiro, realinhamento dos chakras. Depois, ela joga o baralho cigano. Por último, joga o tarô. E aí, a partir da terceira etapa, então, a Márcia começa a responder todas as suas perguntas. Ela faz esse trabalho há mais de 40 anos e é muitíssimo bem conceituada nessa área. Tem que agendar. Ela tem um consultório onde ela atende, mas tem que agendar. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo telefone 97403-0355. Vou repetir, 97403-0355. Está aqui, né? E o consultório fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 313, Sala 1, Altos, em Santos. Ari, muito obrigado mais uma vez. Faz exatamente 1 ano que você esteve aqui no Fronteira, sabia disso? É sazonal, né? É sazonal. 1 ano certinho, olha só, né? Começou a primavera. Eu fui ver, bacana, né? Porque eu vou estar nesse congresso, você vai estar, né? E é uma preocupação aí do nosso amigo professor Alfredo Cordella, e esse movimento está se criando em vários países, inclusive no Jornal da Orla desse final de semana, escrevi um texto sobre isso, que escolas da Holanda já têm disciplinas voltadas para a felicidade, e tem uma escola na Índia que vai começar agora em 2020, que antes de começarem as disciplinas normais, padrões, matemática, língua mãe, geografia, né? E, enfim,
primeiro começa-se com a disciplinas que falam sobre o interrelacionamento, sobre a felicidade, enfim, toda essa preocupação que a gente está trazendo à tona, né? Sim. E você é um cara brilhante nessa área, você já faz um trabalho desse há muito tempo através do Marca Pessoal. Obrigado, Jadir. Obrigado. É um prazer estar no teu programa, né? Sempre, nem parece que faz um ano, né? Porque a gente sempre se encontra, né? E acaba passando tão rápido o tempo também, mas é um enorme prazer, né? Eu sempre falo que o legal de uma Santa Cecília TV, né? De uma emissora, né? Com esse escopo, né? De uma TV regional e que abraça, né? O tom também de educativa, é de ter oportunidade de ter programas que podem abordar vários assuntos. E esse em especial, que o Cordella está realizando no primeiro Congresso Brasileiro, né? Vai vir gente do Brasil inteiro aqui em Santos, né? Então, o Santos está sediando o Congresso, né? Porque o Cordella, lógico, é daqui, acabou escolhendo Santos como a cidade da ecofelicidade, mas a gente sabe que as inscrições estão abertas pelo site, tal, Brasil todo, e é bem interessante. Eu tenho visto nos movimentos, alguns grupos que eu participo de psicologia positiva e de outras áreas que tem gente que já está lá se inscrevendo e está vindo de outras partes do Brasil, que é bem legal, aumenta a nossa responsabilidade, minha e sua, né, que seremos palestrantes, e é uma honra realmente abrir e dar essa abordagem da neurociência que é algo importante, né, traz um pouco de ciência para essa coisa que muitas vezes a gente fica com a ideia de que a felicidade, né, é um estado ali emocional, tal, e é uma coisa subjetiva, e na verdade já tem bastante pesquisas, bastante estudos, inclusive uma área toda da psicologia, que é a psicologia positiva, que estuda isso de uma forma, né, muito profunda, né, com mestrados e doutorados por aí, mundo afora. Então, realmente é bem legal poder ter essa honra de abrir o Congresso. Abrir o Congresso. A minha pergunta era exatamente nesse sentido, já que você vai tocar no assunto da neurociência e a compreensão do estado de felicidade. Então, em que ponto a neurociência comprova a importância da felicidade, até na qualidade de vida, na saúde principalmente, né? Que a gente sabe que interfere... Interfere muito. Muito, né? Assim, primeiro, assim, tem algumas questões, se fosse ir por um lado mais científico, assim, para o teu telespectador, né, a gente poderia tentar ser o mais geral possível, né? A gente tem aspectos, assim, relacionados à química do cérebro e que são vinculados à felicidade. Então, assim, se a gente pensar que uma pessoa que está feliz ou que alcança um estado de felicidade ou que está nos processos de felicidade, vamos chamar assim, também produz determinados neurotransmissores ou hormônios que melhoram, por exemplo, a imunidade. A gente está trabalhando no sistema imunológico e sistema límbico, né, muitos relacionados hoje em dia. Então, tem muita pesquisa, inclusive com doutorados nessa área, que comprovam que, por exemplo, uma pessoa que está num quadro de autorrealização, uma pessoa que está com uma felicidade, ela tem uma imunidade muito melhor, né, muito mais desenvolvida do que, por exemplo, uma pessoa que está num quadro que, digamos, considera-se não feliz, né? Então, a felicidade e a imunidade já tem uma vasta pesquisa nessa área. Mas existem outras áreas também que, por exemplo, memória, né, a área pré-frontal, hipocampo. Então, assim, diversas áreas, assim, E hoje a gente tem o exame de ressonância magnética funcional que consegue identificar muitas dessas coisas. Porque antigamente falava, poxa, eu acho que... Né? Hoje não. Hoje você estimula uma pessoa, por exemplo, e aí você consegue identificar que áreas do cérebro ela ativa naquele estado que a pessoa está. E isso, então, para o leigo, né? Imagina você fazer uma ressonância que você identifica uma lesão, por exemplo, no músculo ou numa articulação, né? Você ter, por exemplo, uma mesma ressonância que mostra a área do teu cérebro que está sendo ativada e que está, de certa forma, mais forte, né? Com um processamento mais saudável por conta da felicidade. É incrível, né? E Ari, felicidade ou não feliz é genético? Então, envolve um pouco, né? Hoje quando a gente fala da felicidade, da autorrealização, a gente coloca aí um componente genético de 50%. Né? Então, assim, na hereditariedade. Até colocar, assim, já colocar o 100% para as pessoas entenderem, né? 50% é biológico, é genético, aí 40% é intenção e 10% meio ambiente. Então, quando cai um raio na cabeça da pessoa, né? Ou então quando ela pega uma tempestade, pode dizer assim, poxa, está dentro dos 10%.
Só que assim, e aí quando uma pessoa, por exemplo, herda alguns padrões de comportamento que são hereditários, por exemplo, eu tenho um pai que é mais depressivo, que é mais fechado, que tem um comportamento mais fechado, de repente eu herdei isso do meu pai ou da minha mãe. Então, assim, envolve questões relacionadas à genética, isso comprovadamente. Mas assim, mesmo assim, a gente ainda tem 40% que está ligado à intenção. De livre-arbítrio. Que é o livre-arbítrio. Então, a gente parte do princípio assim, que existe a questão biológica, mas também existe muito a questão de neuroplasticidade que a gente consegue construir através de esforços, e aí onde entra a psicologia positiva, entre os profissionais de psicologia que desenvolvem um trabalho sensacional, e a própria psiquiatria e tal, que atendem, né, e que fazem esse trabalho, e aí as próprias ciências ocultas ou alternativas, como quero dizer assim, né? Aí entra a linha de programação neurolinguística, os próprios coachings, tal, que desenvolvem trabalhos relacionados a, por exemplo, despertar interesse nas pessoas, motivando, desenvolvimento metas, tal, que não envolve, por exemplo, questões terapêuticas, mas questões mais práticas do dia a dia que efetivamente podem melhorar o estado da pessoa naquele momento por conta dessas conquistas, por conta de realizações de metas, né? E Ari, a gente pode simplificar dizendo que a pessoa com pensamento positivo é feliz e a pessoa com pensamento negativo é infeliz? Eu me lembro assim de um desenho da nossa época onde tinha uma hiena que falava, vida, né? Ó dia, ó céus, ó azar, e tudo de mal acontecia com ela. Já era o pensamento negativo do personagem, né? Assim, existe uma questão assim que às vezes entra até para um campo um pouco não tão racional, né? Eu gosto muito de pensar no cérebro trino, assim, né? Que é essa coisa do cérebro reptiliano, tem a ver com a questão da nossa sobrevivência, tal, que aí não tem a ver com emoção, com nada, mas é simplesmente assim, eu tô com sede, bebo água, eu respiro, né? Então é a questão da sobrevivência. Depois tem o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e aí por fim o córtex, né? O neocórtex, que é relacionado ao cérebro humano, de processamento, planejamento. Eu considero muito esses 40% relacionados a essa questão, né? Então assim, existe como eu pensar e aí as coisas darem certo, né? Até a física quântica fala muito disso, né? Você acaba atraindo o que você pensa, porque tem muito a ver com a intenção. Então, assim, se por acaso eu falo, poxa, estou pensando no Jadir, né? Eu fico pensando no Jadir, de repente o Jadir me liga e aí fica aquela ideia assim, poxa, eu queria um campo e acabou atraindo e tal. Na prática, se você ficar pensando coisas negativas o tempo inteiro, muito provavelmente, aí envolve a questão de cognição, muito provavelmente você vai ter mais atenção às coisas negativas. Não significa que o teu dia foi muito ruim. Eu, por exemplo, acordei hoje de manhã, o dia estava maravilhoso, vi minha filha, minha esposa, o dia está maravilhoso. E eu nem percebi que tinham sinais fechados e que alguma pessoa me falou alguma coisa indesejada, tal. Ou seja, o dia está maravilhoso. E determinados dias parece que essas coisas explodem mais. E aí eu acabo não vendo que minha filha, minha esposa, ou seja, dependendo do teu estado, você acaba tendo uma percepção para o positivo ou para o negativo, e isso dá uma percepção para as pessoas em casa de que, poxa, eu estou pensando negativo e atraio negativo. Muitas vezes o negativo está lá e ele te chama atenção porque você não está bem. Isso. E aí o teu estado emocional acaba tendo uma percepção. Então, assim, a gente está falando de cognição, a gente está falando de percepção. Então, assim, eu percebi, por exemplo, que as pessoas estão me olhando torto. E aí você fica achando que é uma pessoa indesejada. Veja, se você está com a tua autoestima legal, se você está tudo bem, de repente você vai olhar e falar, nossa, todo mundo me adora. Né? As pessoas que estão assistindo o teu programa te adoram. E aí tem dias que fala, poxa, esse programa hoje não foi legal, eu não estava bem. Então veja que é aquela coisa do ovo ou a galinha, né? Assim, eu não estava bem e atraí coisas ruins, ou por eu não estar bem, eu comecei a perceber só as coisas ruins que estavam à minha volta. Então, essa questão é bastante polêmica, né, controversa, porque eu sei que, por exemplo, determinadas pessoas que trabalham principalmente com programação neurolinguística, desenvolvem uma linha de que, vamos remodelar, né, fazer um replanejamento, que a gente chamaria de ressignificar, para que você possa, então, começar a olhar mais o positivo e aí projetar o positivo na tua vida. Né? Napoleão Hill, né? A lei do triunfo. Né? Pense que você será bem-sucedido e você será bem-sucedido. Surgiram vários, né, milhares de cursos no mundo inteiro seguindo essa linha. A questão é, nem sempre você vai estar pensando positivo e as coisas vão estar bem e você vai estar feliz.
E isso que é importante as pessoas entenderem, porque senão a gente cobre, eu acho que é muito legal esse movimento da ecofelicidade que o Cordella está surgindo, por isso que a gente aderiu prontamente, porque assim, existe uma ditadura da felicidade. E quem está nos assistindo agora está pensando assim, poxa, eles estão falando porque eles têm uma vida maravilhosa, mas e eu que estou aqui enfrentando todas as questões que eu estou enfrentando? Então a gente tem que sair dessa ditadura, porque senão vai aumentar o quadro de depressão, quadro de pessoas mal, né, assim, que estão passando mal efetivamente, inclusive fazendo tratamentos mais crônicos, né, desse tipo de mal, por exemplo, a própria ansiedade, a angústia, a depressão. E assim, na prática, muitas dessas pessoas estão vivendo isso por causa da percepção de que as coisas não estão bem, por causa dessa ditadura da felicidade. A rede, as mídias em geral, ou digamos as redes sociais, Facebook, Instagram, todas elas podem contribuir? Acabam contribuindo, assim, eu até converso muito com as pessoas, assim, quando a gente fala, até na sala de aula mesmo, mas principalmente na pós-graduação, assim, até que ponto as redes sociais, elas vieram para preencher esses espaços que a sociedade criou ou criaram esses espaços na sociedade, esses intervalos. Porque, por exemplo, se eu almoço sozinho e aí eu tenho um smartphone, de certa forma vai me trazer companhia. Aí, assim, eu já almoçava sozinho, eu comecei a almoçar sozinho por causa do smartphone. Provavelmente o smartphone não te causou a solidão, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem essa questão que a gente fica, as redes sociais estão afastando as pessoas, porque o celular, porque o smartphone. Claro que todo esse excesso de tecnologia, e eu gosto muito de falar do Humberto Eco, né, do dilúvio de informações, o excesso de tecnologia, o excesso de informações faz com que a gente, de certa forma, fique solitário. Né? Então, claro que sim. Mas, por outro lado, tem que ver se a gente também não criou essa tecnologia toda no momento de sociedade, né, no momento de intelectualidade, pensando que as pessoas já estavam se afastando e a tecnologia simplesmente contribuiu para que isso acontecesse de forma mais rápida. Perfeito. E Ari, você falou, deixou muito bem claro que às vezes você não vê tanto o lado positivo, porque depende do estado que você levanta, que você acorda. Você crê que existe uma outra maneira de você perceber que, olha, estou realmente hoje não estou legal, mas tem uma maneira de você reverter isso através de pensamentos ou atos, não sei? Tem. Assim, eu até falo, assim, às vezes de uma forma tão simplista nas palestras, tal, que as pessoas ficam meio achando absurdo. Mas, assim, vamos combinar que duas coisas que acabam afetando completamente o processo do cérebro, né, e aí a percepção do cérebro, e aí entra nos 3 cérebros, né, que eu falei anteriormente, é a questão da respiração e a questão do açúcar. Então, assim, o nosso cérebro basicamente é queima, né? Ele está processando o quê? Qual é a energia que a gente consome? Se você liga o teu computador, smartphone para carregar na tomada, né, ou na bateria, aquilo lá é energia. No nosso caso é oxigênio e açúcar, é glicose. Então, assim, essa queima está fazendo com que os neurônios estejam provocando sinapses e a gente está processando e guardando memória e tudo mais. Quando a gente respira mal, ou quando a gente se alimenta mal, a gente está mudando essa história toda. Então, assim, muitas pessoas acabam conseguindo mudar os seus hábitos e mudar o comportamento mesmo, inclusive, e aí entra a questão da neuroplasticidade, claro, não por causa da programação neurolinguística, não por causa da psicologia, não por causa da psiquiatria, né, de tratamentos específicos, mas porque elas começaram a tomar consciência de que, às vezes, um processo, como a gente fala de mindfulness, por exemplo, um processo de consciência de você estar respirando e aí levando oxigênio para o teu cérebro, e aí os neurônios estarem realizando as sinapses que deveriam estar fazendo, mudam completamente os quadros de percepção. Isso é um ponto. E o outro é o excesso de açúcar. Hoje a gente se alimenta muito mais com açúcar, porque o açúcar ajuda na produção de dopamina, tal, melhora o metabolismo do corpo e faz com que, por exemplo, a gente fique com uma sensação de bem-estar. Então, assim, óbvio que é o sistema de recompensa do cérebro, né? Então, assim, quando eu não estou bem, eu vou lá e como açúcar ou produtos com muito açúcar, refrigerantes e tal, e isso me dá um bem-estar. E isso gera uma dependência. Aí vai tendo o que a gente chama de síndrome metabólica, a própria diabetes e um monte de outros problemas modernos, né, que a gente tem na sociedade. Então, assim, se fosse pensar friamente, seria respire e coma bem. Duas dessas coisinhas já mudaria bastante o estado. Então, vou colocar mais um ponto para você responder no próximo bloco, pode ser? Claro. A que ponto a meditação pode ajudar, então, nesse aspecto? Tá? Perfeito. Deixa eu dar um recadinho agora do final desse bloco do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos.
Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa como também pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica, atende em São Paulo em sua clínica, mas como muita gente daqui ia para São Paulo, ele passou a atender então também em Santos, no Smart Center. Então, para quem for da Baixada Santista, pode agendar no 3285-6993. Tá aí, ó, 3285-6993. Mais informações no site santiniortomolecular.com.br e o atendimento é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Voltamos já com o professor Ari Brito. É rapidinho. Olha, estou tendo a honra hoje de receber o professor Ari Brito, ele que vai abrir o congresso de Ecofelicidade aqui na Baixada Santista, com o tema A Neurociência e a Compreensão dos Estados de Felicidade. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, especializado em tratamentos espirituais para quadros de ansiedade, depressão e pânico, atuando há mais de 20 anos na Baixada Santista, utilizando-se de diversas técnicas de terapias integrativas. O Palermo também comunica que ministrará um curso de formação em terapia integrativa, que atua no corpo e na alma com impacto imediato já no primeiro atendimento. E essa pode ser sua chance de se tornar um terapeuta holístico. Vai ser esse curso será nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro na Casa da Luz de Santos. Para agendar o atendimento individual com o Palermo ou para saber mais sobre o curso, você pode ligar ou deixar uma mensagem no WhatsApp que ele retorna. É o 99-116-0195. Está aqui, vamos lá, vou falar de novo, 99-116-0195. Um outro amigo nosso também em comum, o professor Darryl Champlin, ele já há alguns anos, ele começou a trabalhar bastante no campo da meditação e ele, por diversas vezes, veio falar também da importância da meditação como um dos temas que ele fala, um dos, né? Uhum. Eu imagino que você também seja adepto a essa... Sim. É aquilo, como eu falei no bloco passado, essa questão da respiração, né? Assim, a gente respira e o fato de a gente estar respirando tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, que é a questão do sobreviver. Então, assim, eu respiro. Só que quando a gente vai praticar meditação ou mindfulness, a gente está praticando um tipo de respiração que não é uma respiração só de sobrevivência, é uma respiração como se estivesse recarregando as baterias. Então, assim, quando eu medito... Não é automática, né? Quando eu medito, eu estou indo buscar a minha consciência. E isso é muito interessante, porque no momento que você pega um processo que seria um processo automatizado lá, né? A gente pensar em sistema nervoso, né? Parasimpático, simpático, o que é orgânico, ou o que é conduzido, o que é intencional, a gente fala lá na felicidade naqueles 40% da intencionalidade. Ora, se eu estou respirando, mas eu estou respirando pela minha biologia, né? Pela minha... né? Inato, né? Nasci respirando, então é uma coisa que eu não estou colocando intenção naquilo. Na hora que eu pego a respiração e vou colocar intenção nessa respiração, então eu vou respirar mais profundamente ou eu vou respirar mais aceleradamente. Quando eu coloco intensidade, quando eu coloco ritmo, velocidade, até força, né? Porque a respiração holotrópica, por exemplo, é uma respiração extremamente forte para fazer, por exemplo, técnica da regressão, né? Da hipnose. Então, nesses momentos, a gente está colocando intenção numa respiração e fazendo com que a gente oxigene e expanda o cérebro, né? Então, assim, em geral, as pessoas que praticam meditação, a gente percebe, e aí eu tinha falado de imunidade, né? A gente percebe que as pessoas que praticam meditação têm uma imunidade muito melhor do que, por exemplo, as pessoas que não praticam. E isso, inclusive, André Pérez, vários profissionais, né, que pesquisam isso, doutores, tal, que fizeram testes sobre essa questão, né, mostram quanto a meditação, né, trabalha essa questão, né, inclusive se você for saúde biológica. Se você for pegar, por exemplo, a própria neurofisiologia, né, o quanto muda, né, processo. Então você pega na área pré-frontal, por exemplo, que é relacionada muito à questão da consciência, né, assim, são pessoas que são muito mais conscientes, né? Então, assim, dificilmente, por exemplo, porque quando você me ofende e eu vou lá e reajo,
Vamos supor, eu xinguei uma pessoa na rua, né? Me fechou no trânsito, eu xinguei. Aquele momento é o cérebro reptiliano falando. Só que quando você tem consciência, aí você fica em silêncio. Porque aí fala assim, para que eu vou reagir para aquela pessoa? O que vai mudar no meu trajeto? Pode piorar. O fato, nem vou entrar no mérito do que pode causar a partir daquilo. Mas assim, é muito mais interessante você, com consciência, tomar determinadas atitudes. Inclusive, não significa, né, tem até algumas piadas assim, você nunca vai xingar, você nunca muda o teu estado emocional. Não, a gente pode ter energia, a gente pode ter força, intensidade nas nossas atitudes, ou seja, a gente pode ser passional, mas não necessariamente violento, né? Então, recentemente estava conversando com uma fono que trabalha com a comunicação não violenta, né, que é a especialidade dela isso, e aí colocando essa questão, né, na comunicação não violenta, a gente consegue uma assertividade muito maior, né, e assim, numa intenção muito mais de compaixão, de amor, então uma comunicação muito mais sutil e o resultado muito melhor do que, por exemplo, ficar gritando, tentando conquistar na força, xingando as pessoas no trânsito ou em alguma coisa assim. Então, realmente essa questão, e isso tudo tem muito a ver com a meditação, né? Então, meditar hoje está muito claro, né? E aí a gente vê, né, quando a gente faz lá o Arquitetando Emoções, que a gente fala muito dessa coisa das técnicas milenares, né? Se você pegar, por exemplo, os budistas, o pessoal, né, de 5.000 anos atrás ou até mais, né, que já praticavam meditação e assim, super zen, né? É o tipo do cara assim, que pratica meditação que você não consegue imaginar esse cara dando um soco em alguém, embora às vezes seja a faixa preta lá, pratique artes marciais, tenha o controle do corpo completamente, né? Mas efetivamente está fazendo com consciência. É assim, eu vou abrir e fechar a minha mão, né? Então, assim, esse movimento eu estou controlando. O Miguel Nicoleles, inclusive, né, até dentro da neurociência, Miguel Nicoleles tem feito um trabalho, é um neurocientista brasileiro que está nos Estados Unidos, fazendo um trabalho com prótese sensacional, porque ele colocou lá, né, não sei se os teus telespectadores têm acompanhado isso, eu sei que você já acompanha, né, mas através de um implante, né, ele consegue fazer com que as pessoas consigam, através da mente, movimentar as próteses. Isso vai revolucionar, porque a gente está entrando numa época robótica, né, onde a inteligência artificial, né, daqui 20 anos a gente já está aí, né, praticamente nesse break-even de a gente conseguir, né, tem coisas fantásticas sermos meio no futuro muito breve. Vindo por aí. Então, assim, tudo isso vai ter um contraponto, para mim, né, para mim está muito claro, né, que é a questão da inteligência emocional. Então, assim, o Harari, né, fala essa coisa, nós estamos criando uma geração de inúteis porque a tecnologia vai substituir um monte de mão de obra. Só que, assim, por mais tecnologia que tenha, a inteligência emocional, o de você não gritar, ou de você efetivamente gritar quando necessário, quando você sentir que é necessário, é o tipo da coisa que vai fazer parte da nossa humanidade. E Ari, posso te colocar numa fria? Claro. O Ari é brilhante, estou aqui, né, estou quase que hipnotizado ouvindo o Ari falar. E, Ari, se alguém chegar para você, ao término de uma palestra sua, de algum lugar que você esteja, alguém chega e fala assim, Ari, eu sou uma pessoa infeliz, o que eu preciso fazer para mudar esse meu estado? O que você recomenda? Assim, primeiro, uma pessoa que fala isso, ela provavelmente, aquilo que eu comentei no outro bloco, essa questão da ditadura da felicidade. Primeiro eu colocaria assim, sempre faz parte da nossa profissão, né, perguntar, né? Então assim, o que é infelicidade para você? Então se a pessoa, por exemplo, estiver falando a felicidade ou a infelicidade no estado de realização, às vezes a pessoa não está autorrealizada porque ela está desempregada. Tudo isso é muito relativo, né? Depende é super relativo, mas vai de pessoa para pessoa. A falta de um relacionamento positivo, pode ser emprego, pode ser saúde, Exato. Pode ser um monte de coisa. N questões. Assim, eu gosto muito de pensar, né, numa coisa muito sutil, assim, muito simples e antiga até, mas que ainda é atual, que é a pirâmide de Maslow. Né? A pirâmide de Maslow coloca assim, primeiro as necessidades básicas, depois as necessidades de segurança, depois de estima, né, social, estima, até chegar na autorrealização. Então, assim, quando uma pessoa está feliz, ela tem que estar com as contas pagas, tem que se sentir segura. Então, assim, tem várias necessidades que vêm abaixo de falar assim, eu estou feliz. Então, assim, uma pessoa que está devendo no banco, terminou o relacionamento, tal, chega para mim e fala, poxa, eu estou infeliz, eu falo assim, poxa, graças a Deus. Aí a pessoa, mas como? Fala assim, se você está entendendo que esse momento você não está feliz, significa que você entendeu o que aconteceu com você. Porque tem gente que está passando por tudo isso que você acabou de falar e está rindo por aí achando que está feliz. E na verdade essa pessoa está doente. Porque se ela está passando por um monte de reveses, o natural da natureza humana, né, o normal da natureza humana, é que em determinados momentos a gente não esteja feliz.
E aí, de novo, cai na ditadura, né? Então, assim, pensa nessa pirâmide de Maslow, assim, que todos nós queremos nos autorrealizar, mas não necessariamente a gente vai se realizar se a gente não tiver com toda a base dessa pirâmide formada. Então, assim, toda vez que você perder, por exemplo, insegurança, poxa, eu saí de um relacionamento, então eu perdi meus pais. Claro que lá nessa pirâmide a segurança é básica, e aí você não estar se sentindo seguro, você não vai se sentir feliz. Então, qual que é a ideia? A gente entender que esses processos, né, que um alavanca o outro, fazem parte do nosso dia a dia e aprender com aquele processo. Então, assim, viva o luto se você perdeu alguém. Se você está nos assistindo agora e aí não está feliz porque teve uma perda, seja feliz por isso, porque se você não tivesse triste por uma perda, significaria que você não amava aquela pessoa, que não representava nada. Então, assim, uma das áreas que eu mais gosto, inclusive, dentro do que eu trabalho, que é a inteligência emocional, é a questão do sistema límbico. Então, assim, pensem que toda vez que a gente não está bem emocionalmente, isso vai para o corpo e aí a gente perde imunidade e a gente vem com outras doenças. Então, assim, uma pessoa quando não está bem emocionalmente, ela acaba vindo com efeitos colaterais de ela não estar bem emocionalmente. É uma bola de neve. Então, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, olha, nesse momento eu não estou bem, ok, então pensa e ponha consciência nisso. Porque aí a magia do ser humano, né, do homem, é que a gente tem o neocórtex, que é poder planejar e realizar algo em cima daquela emoção. Então, se eu só me emociono, é sistema límbico. Mas aí quando eu me emociono, mas eu penso sobre os meus pensamentos, aí eu deixo de ser reativo. A gente, inclusive nas emoções, a gente não fala assim, uma emoção, a gente fala uma reação emocional. Tecnicamente, a emoção é uma reação. Então, quando você está com um sentimento, né, poxa, eu estou feliz, curta essa felicidade. E em determinados momentos, poxa, hoje eu não estou feliz. Veja o que te trouxe esse momento de não felicidade. Porque aí você aprende com aquilo como se fosse uma célula, né, uma caixinha que você fala, ok, agora eu aprendi com isso. Então, eu, por exemplo, eu dou aula, que nem você deu exemplo, né? Não querendo me alongar na resposta. Mas eu dou aula para 100 pessoas. Aí as pessoas, nossa, sua aula foi maravilhosa. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, odiei tua aula. Tua aula é horrível. Aí eu fui para casa e fiquei a noite inteira sem dormir pensando o que eu fiz para não ter atingido aquela pessoa. Aí eu fiquei infeliz naquele momento, fiquei triste naquele momento por causa daquela pessoa. Eu deixei de pensar nos 99 caras que tinham gostado. Ou seja, eu simplesmente desprezei aquilo, mas era a minha percepção. Só que aí passou alguns dias, eu não, de repente nem comentei com ninguém, mas fiquei chateado. E aí as pessoas, poxa, você está triste, está chateado? Não, eu estou bem. Mas na verdade eu estava remoendo aquilo. E aí um dia eu coloquei consciência, que aí é o lance da meditação. Eu coloquei consciência naquele pensamento e percebi o seguinte, enquanto eu conseguir atingir 99% das pessoas, que é a minha missão, eu vou conseguir, então, retrabalhar aquele 1%. Então, vai chegar uma hora que aquele 1% vai continuar existindo, mas não me incomoda mais. Então, quando eu dou palestra, às vezes eu vou lá, dou uma palestra para 3 mil pessoas. Eu saio de lá com a consciência de que eu não atingi as 3 mil pessoas, ou atingi, mas não positivamente, mas eu saio de lá pensando o seguinte, eu cumpri a minha missão. E aí, se alguém me chega depois da palestra e fala, não gostei do que você falou, eu fico feliz efetivamente de pensar o seguinte, eu cumpri minha missão e ainda vou atingir mais pessoas. E aí eu vou melhorando. E é isso, a gente está falando um processo de evolução. E eu me lembro, eu já estou em cima da hora para fazer a agenda, eu me lembro da outra vez que você esteve aqui, exatamente um ano atrás, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou assim, muitas vezes um start na cabeça de uma pessoa que a faz pensar e até mudar de comportamento, porque é difícil alguém mudar o comportamento, mas às vezes acontece por um fato que para ela deu um start muito grande, algo que sacudiu o raciocínio lógico da pessoa, né? E você falou muitas vezes, é um livro que a pessoa lê, uma frase do autor, ou uma palestra que a pessoa viu e o palestrante falou, ou num programa, um filme, né? Um filme, alguma cena, alguma coisa, aquilo te impacta, você fala, nossa, né? Eu sou isso, eu preciso mudar, né? E às vezes, quer dizer, numa plateia que você tem de 3 mil pessoas, algumas pessoas você vai impactar, sim. Você vai dar uma mudança naquela pessoa. Eu até contei uma vez aqui que para mim foi um lance que aconteceu comigo na Itália, já contei, mas foi um lance que me despertou para uma atenção. Falei, caramba, que curioso, né? E é isso mesmo, não dá para a gente atingir todo mundo. Vai ter um grupo de pessoas que vão gostar, tem uns que vão amar e vão ter aqueles que falam, isso aí, o que ele falou eu já sabia. E esse 1% a gente atingiu também.
Bom, só que de não certa atingiu forma, do jeito que a gente queria. É. Mas essa pessoa, esse 1% daqueles 100 lá, um carinha que vai sair de lá, e daqui a pouco ele fala, não gostei desse cara, mas ele está pensando sobre aquilo que você falou. Pois é, e muitas vezes é porque a pessoa já é assim, né? Já é negativista em relação a qualquer coisa que ela vai ver, ela já vai predisposta a não gostar, ela já entra predisposta a não gostar. Sim. Né? Isso tem, né? Sim. Eu vou fazer a agenda e queria saber um pouco mais no próximo bloco, vamos falar do Congresso e também do seu programa aqui na Santa Cecília TV, tá bom? Vou começar com a agenda falando sobre o Núcleo de Estudos da Expansão da Consciência para o Desenvolvimento Humano. Preste atenção nisso, olha que legal, amigo telespectador. Você sabia que existe uma máquina capaz de realizar a leitura do seu campo energético e ainda emitir um detalhado relatório sobre a sua condição de saúde física e emocional, mas é detalhado mesmo. Chegou a Santos, importado da Rússia, a máquina de bioeletrografia. Agende sua sessão e descubra como anda a sua energia com a fotografia do campo energético. E atenção, hein? Olha, quem ouviu no Fronteiras da Ciência vai ter 40% de desconto. Liga ou manda mensagem para Natália Ramos no WhatsApp 99131-1600 e diga que ouviu no Fronteiras e ganhará 40% de desconto. Segundo recadinho vem da Luana Meirelles sobre a terapia de práticas integrativas da saúde, que atende através de diversas técnicas terapêuticas energéticas e que proporciona uma reorganização integral do ser, restaurando e equilibrando o estado emocional, mental, físico e espiritual com as terapias crânio-sacral, florais, reiki, barras de access e outras. Todas essas técnicas oferecem um meio de cura e prevenção, fortalecendo o sistema imunológico, indicadas para casos de depressão, ansiedade, pânico, fobias, insônia, autoconhecimento, baixa autoestima e fibromialgia e etc. Também com a linha de tratamentos de massagens terapêuticas e ayurvédica, proporcionando vitalidade, bem-estar e relaxamento, aliviando dores e tensões musculares, estresse, desequilíbrio emocional, entre outros. Informações e agendamento no 98-179-6024. E o consultório é na Rua Armando Salles de Oliveira, 200, sala 22. Terceiro recadinho vem do Templo Evandro Osho, que promove atendimentos presencial ou online, através do oráculo de Fá e Jogo de Búzios, com hora marcada para tratamentos espirituais, orientação pessoal e ancestral com a magia dos orixás. O templo também oferece cursos presenciais e online. O templo fica na Praia Grande, na Rua Senador Azevedo Júnior, 475. WhatsApp 99126-1598. O quarto recadinho vem da terapeuta Eliane de Queiroz sobre o atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de percepção e transmutação de energias, utilizado para gerar harmonia e coerência em todas as áreas da vida da pessoa em atendimento. Após o tratamento, as mudanças ocorrem naturalmente dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. Os atendimentos são feitos com hora marcada de forma presencial e online. Para agendar com a Eliane, é fácil, é só mandar no WhatsApp a mensagem 99172-9798 e o consultório é na Rua Delfino Stockler de Lima, 81, Altos, Marapé, pertinho do Canal 1. E o último recadinho vem da Escola Santista de Astrologia, que promove o curso Módulo 2 Básico de Astrologia com a ministrante Márcia Bernardo, início 11/11, às 14h30. Vai ter o curso de tarô completo Arcanos Maiores e Menores, com a ministrante Fátima Ramos, no dia 12 de novembro, às 19 horas. Curso Lunações e Eclipse, com Jorge, início 13/11, às 19 horas. E a excursão do Fenômeno do Algodão sairá no dia 4 de dezembro, às 10 horas da noite. A escola também oferece atendimento de mapa astrológico, previsões, sinastria, eletiva e jogo de tarô. O endereço da Escola Santista é Rua Goitacazes, número 8, Altos, Gonzaga, Santos. E o telefone para mais informações, 3284-9714. Se você perdeu qualquer informação da nossa agenda, não tem problema. Ou de rodapé, não problema. Simples. O que você faz? Entra no nosso site, fronteirasdaciencia.com.br. Ao entrar nessa tela, clique em Agenda da Semana.
Todos os dados, todas as informações estão em agenda da semana, ok? Voltamos já. O convidado de hoje, o professor Ari Brito, com o tema A Neurociência e a Compreensão dos Estados de Felicidade. Esse bloco é um oferecimento da Loja Merlin, comunicando que chegou na Loja Merlin o famoso livro do Alexandre Comino, Pombagira, a Deusa igual Mulher igual a Você. Lembrando que na Loja Merlin você encontra toda a linha de artigos da linha cigana, umbanda, velas de todo tipo e tamanho, incensos, pedras roladas, pedras brutas, livros religiosos e esotéricos e muito mais pelo melhor preço da Baixada Santista. Tenha certeza disso. Não precisa ficar procurando não. Diretamente na Loja Merlin, que fica na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, em Santos. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, ok? Muito bem, professor Ari. Vamos falar um pouquinho do seu programa, professor Ari. Conta pra gente, há quanto tempo já está com o programa no ar, aqui na TV Santa Cecília? Um ano. Já fez um ano? Já. A gente fez um ano. Por sinal, você em breve estará no programa também, né? Será uma honra. O Jadir tornar público aqui, o Jadir está devendo uma visita no programa. Com certeza. Mas tem um amigo comum, né? A gente combinou de 3 pessoas, né? Porque o programa é feito de 2 entrevistando um. Então a gente normalmente faz um bate-papo com 3 pessoas. E o nosso terceiro colega que faria esse triângulo é meio tímido. É meio tímido. Então não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente vai mudar esse triângulo para você participar. Mas qual é o perfil do programa? Mas o Pessoas de Valor fala de desenvolvimento humano, né? De neurociência, psicologia. Então, assim, a gente tem aí nesse um ano de programa vários entrevistados. A gente já tem a presidente da Associação de Psicologia Norte-Americana, sabe? John Artung, que fala de MDR. Pessoas do mais alto nível, né? Aqui no Brasil também, Tadashi e outros tantos, né? Vera Bassoy com constelações, Fernando de Freitas, Roberto Deves, que participa intensamente, né? Um dos co-apresentadores do programa, também já está aí com a gente desde o início, e outros tantos, né? Então, assim, a gente basicamente faz um bate-papo com 3 pessoas, né? Sempre tentando trazer um programa de meia hora, um programa mais curto, né? E aí a gente trabalha aí esses vários assuntos que a gente, de certa forma, falou um pouquinho aqui também sobre a questão da felicidade e tal. Trouxe meu paizão já, não? Já. Na verdade, a gente entrevistou fora, né? A gente acabou fazendo fora. A gente normalmente a gente grava o programa em estúdio, assim, que na verdade não é estúdio, né? São ambientes que a gente faz lá na de casa. Você varia. Mas aí no caso do Zé Maria, do Marca Pessoal, a gente fez, aproveitou quando a gente deu uma palestra juntos no novo hotel. Não, até foi aqui em Santos. Ele tava, só que aí foi no novo hotel, a gente gravou lá. Antes de uma palestra que a gente faria junto, assim, você aproveitou. Né? Até senão o pessoal não vai entender. Paizão, né? O Paizão foi uma brincadeira do Zé Maria, que também é um amigo em comum nosso, Zé Maria. Foi numa festa de Natal, de confraternização de Natal, que eu bateram uma foto minha com o Zé Maria, abraçados, abracei ele. Ele era um pouco mais velho que eu. E aí acho que eu postei no Face, ou foi ele que postou no Face, eu não lembro. Se foi eu, se foi ele, postando no Face. Aí a primeira pessoa que viu a foto falou assim, nossa, Jadir, como é bonito o seu pai. Seu pai é muito bonito, falou assim, né? Aí os que vieram depois, como eu não vi na hora, né? Eu fui ver, acho que 24 horas depois. Sim. Aí o próximo viu que falou que era do meu pai, aí, seu pai, puxa, que bacana, parecido. Seu pai. Nossa, quando eu vi tinha mais de 100 falando do meu pai, eu chamo ele de paizão hoje, sim, mas não é um pai, é um amigo. Né? Na verdade, o Zé Maria, né, que é um dos facilitadores, né, um dos fundadores do Marca Pessoal, né, que a gente faz um treinamento que coloca tudo isso em prática, inclusive a respiração, tudo que a gente falou aqui. E aí hoje ele fica lá na fazenda, a gente realiza o treinamento na fazenda, lá no Recanto das Águas, que é a sede do Marca Pessoal. Então hoje ele tem ficado lá, né, mais para o interior mesmo, e a gente leva os grupos, né, para fazer o treinamento. Ele é psicanalista, né, também fez pós em neuropsicologia, a gente acabou fazendo algumas pós-graduações juntos. Muitas palestras para a polícia, a gente dá muita né? Na polícia. Sim, ele trabalha com essa questão da segurança a vida inteira, segurança pública, tudo, e aí acabou trabalhando. E mais recentemente, agora, questão de um ano também, a gente trouxe um outro projeto, que é com a Adriana Zucchini, que também fez terapia na Espanha, um curso de terapeuta e tal, e a gente acabou trabalhando esse conceito. Ela é especialista em Mindfulness e aí trouxe o Arquitetando Emoções. Então, a gente tem feito Marca Pessoal e o Arquitetando assim como uma plataforma, assim, 2 treinamentos para colocar isso em prática. Né? A gente só deixou de falar aqui dia e horário que passa o seu programa. Ele passa, assim, então, quem está assistindo agora provavelmente já fica
para conta, assim, porque normalmente o que acontece? Termina o Fronteiras no domingo, aí entra os programas da casa, tal, que aí normalmente é um especial. No caso, hoje, por exemplo, está entrando um especial. Nesse domingo entra um especial falando sobre o lançamento do Carnaval. Aí na sequência o Releitura e aí o Pessoas de Valor às 21 horas. Então assim, sempre entra também. Domingo, 21. Domingo, 9 da noite 9 e da sábado noite, às 2 da tarde. Tá, são os horários oficiais. Os horários oficiais. E aí, como o Fronteiras também tem alguns horários. E também tem no site, né? Então tem lá no santaportal.com.br/TV, né? Que pode assistir também do Brasil todo. E no pessoasdevalor.com.br também, que aí tem todos os programas. A gente fala que tem um ano, mas já são 78 programas, né? Então tem um pouquinho mais de um ano. Não, e são assuntos que acho que interessa todo, pelo menos o perfil do Fronteiras da Ciência, o telespectador se interessa. Então dá para fazer um link no domingo, que o programa então é domingo, 9 da noite. Eu diria que a gente, assim, sem querer, né? Na verdade não foi intencional e nem aqui não vai na nossa vaidade de estar aqui na tua presença, mas eu diria que a programação da Santa Cecília TV assim está muito legal, mas em especial no domingo à noite está imperdível, né? Porque já entra com vários programas, até um pouco antes, né? Porque aí entra o João, né? Entra vários programas, e aí quando passa o Fronteiras, já vai releitura, aí pessoas, e depois ainda o Esporte por Esporte, que é o programa mais tradicional da casa. Então, assim, a programação da Santa Cecília TV realmente não deixa a desejar, tá e no domingo legal, é imperdível. Legal. Então, quem está assistindo aí, no caso Fronteiras agora que está assistindo a gente, daqui a pouco tem a possibilidade de assistir os próximos. E no sábado às 14 horas. 14 horas. Tá. 14 horas. E aí, os programas todos sempre estão disponíveis também como os seus, né? Estão disponíveis na internet. Hoje com multiplataforma, né? Hoje a direção, né? Marcelinho Teixeira, o Marcelo mesmo, né? Toda a direção, né? A família que toca a TV, a gente fala muito, acho que é a palavra que a gente mais fala agora, recente, assim, é multiplataforma, né? Então, assim, tem o aplicativo no mobile, então você pode assistir o nosso programa. Eu muitas vezes estou voltando da fazenda, de um treinamento, e assisto o meu programa, assisto o teu programa pelo smartphone. Eu fico assistindo a TV, pegou a internet, eu já estou lá, porque o aplicativo da Santa Cecília TV, que também tem a FM e o portal, lá no smartphone, nas lojas, nas Play Stores, tá? Você baixa gratuitamente e assiste a TV de qualquer lugar do mundo. Isso é muito legal. Muito bom. Tempos modernos, merchandising. Né? Bacana. Merchandising. Ari, vamos falar um pouquinho do Congresso agora, porque essa preocupação do nosso amigo professor Alfredo Cordella, acho que é interessantíssimo esse movimento que ele está criando, Ecofelicidade, onde ele explicou muito bem que a Ecofelicidade, resumindo a grosso modo, envolvem 3 pilares, né? Isso. Que seria o eu interno, comigo mesmo, o meu relacionamento com a outra pessoa e com a natureza seria o 3º pilar, né? Sim. Resumidamente. E a gente percebe hoje na sociedade que está vendo, principalmente aqui em Santos, a gente vê as pessoas muito agressivas na rua. A nossa educação para o trânsito está devendo para muitas cidades do Brasil, muitas cidades. Eu tenho como segunda cidade Campos do Jordão, né? Sou de Santos, gosto daqui, e a minha segunda cidade é Campos do Jordão. Lá as pessoas são muito mais educadas no trânsito, todo mundo para em faixa de pedestre, todos os carros param em faixa de pedestre. E aqui ainda está difícil, né? E as pessoas eu vejo muitas pessoas brigando no trânsito, como você falou. Então está faltando uma paz interior. As pessoas são muito ansiosas. A ansiedade para mim é o mal do século. A ansiedade aflora, está aflorando. Enfim, são tantas coisas e isso nos leva à infelicidade. Então criar um movimento da felicidade, eu acho que é muito necessário. Eu achei muito bacana. Você vai abrir esse congresso. Eu vou pedir para o Vitor, por favor, Vitor, que está lá no GC, colocar as palestras, né? Então tá aí, olha, primeiro vai ser do dia 27 a 29 de novembro de 2019, aqui na Universidade de Santa Cecília, é o primeiro congresso. 27 já começa o Ari, vamos ver, então pode passar, ó. 27 tá aí, né? Você tá lá. E tem quem que vai ter intermediar você? A Vivian. A Vivian. A Vivian. A Vivian. A Vivian foi bem legal, até um caso bem interessante, e ela... Posso só pedir para contar depois? Pode ser? Claro, só para a gente passar? Não, por favor. Então vamos lá. Então o Ari e a Vivian, em seguida, isso é às 2 horas, né? Sua palestra? Isso. Dia 27 às 2 horas, aí vem em seguida, vem outro, Poder da Presença, Gratidão e Felicidade. Bom, pode passar, só para a gente passando rapidinho, né? Ainda no dia 27 temos o Daryl lá também, tá vendo? Isso. É a sacralização do meio ambiente. O Cacique Ubiratã, que é sensacional. Cacique Ubiratã, que vem aqui, né? Uma estratégia de sobrevivência. Aí no dia seguinte, dia 28, aí entra eu com a felicidade.
um estado de equilíbrio interior, com o professor Maurício Ascenjo intermediando depois pode incrível. ir. Temos a importância... A Gisela, né? A Gisela é Gisela coordenadora do curso de psicologia, que começa o ano que vem aqui na Unisanta, né? Que bacana. E ela está aí também no congresso, que ela é uma pessoa incrível, né? Legal. Uma baita profissional, né? A importância da comunicação para o equilíbrio dos relacionamentos, né? E depois, acho que tem mais uma, a busca da felicidade na perspectiva espírita. Aí com 3 amigos nossos, né? O Dr. Ricardo Salum, o Dr. Fernando Guimarães e o Dr. José Nilson Nunes Freire. 3 amigos. Que é fundamental essa visão espiritual. Né? Fantástico, acho que terminou, né? De 27 a 29. Não, tem, desculpa ainda, a meditação e a busca da felicidade e do equilíbrio interior. Aí já é no dia 29, né? Já estamos no dia 29, Perfeito, perfeito. E mais uma? Pode passar para mais uma? O equilíbrio interior e a valorização da vida. São muitas palestras, né? Aí tudo no dia 29 já. E a última, a página, vamos mostrar a última, essa aí. As pessoas que estão interessadas, a gente pode acessar o site, não é isso, Ari? Isso. ecofelicidade.org.br, pode selecionar. E esse e-mail eu estou dando por quê? Porque o professor Cordella falou para mim ainda hoje, viu, Ari? Olha, quem estiver vendo o programa com o Ari Brito, meu convidado de hoje, pode mandar e-mail para mim e falar assim, eu vi o programa com o Ari Brito, vai ganhar 50% de desconto. Ele falou, olha... Então... Que bom, hein? Me tirou. Vitor, não quebra minhas pernas não, Vitor. Coloca de volta a última página aí, por favor. Alfredo@cordella, com 2 L's, hein? .com.br. Então, nesse e-mail, quem mandar a mensagem para esse e-mail vai ganhar 50% de desconto nesse congresso, que vai ser o primeiro de todos, tá bom? E pode acessar pelo site também, acho que você também consegue fazer a matrícula, né? Sim, faz. Aqui para a inscrição para o congresso. ecofelicidade.org.br. Ari, a palavra é sua agora. Não, eu só ia comentar da Vivian, né? Porque a Vivian se formou em comunicação, como eu, nessa minha área é comunicação também, e ela foi conhecer o Marca, foi fazer o treinamento, ela se apaixonou por essa área, né, do comportamento humano e tal, e acabou indo fazer a psicologia. E ela se formou agora, né, na psicologia, tudo, já está exercendo e tal. Antes mesmo de se formar, ela já tinha feito outros cursos também de terapeuta e tal, e aí agora... Ela está aí na carreira, né, na nova carreira, e é muito legal porque a gente sempre conversa e ela sempre falou, né, olha, você foi uma referência para essa jornada e tal, bacana. E é muito legal, né, quando isso acontece, ver ela e outros alunos também, né, quando a gente vê algum aluno ou ex-aluno que de repente foi escolher. Eu recentemente orientei uma tese de pós-graduação na Unifesp, no curso de pós-graduação de neurociência, também, né, do Lucas Simões, e também foi um orgulho gigante, porque ele também foi meu aluno na comunicação e foi fazer pós em neurociência por minha causa. Aí ele, vou fazer pós por tua causa. Eu falei, não faz isso, né, poxa. E ele acabou, e aí lá deu a oportunidade ainda de eu acabar orientando ele no trabalho final, né, da pós lá. Então é muito orgulho, né, ver essas coisas acontecendo, né, ver que está dando tudo certo e principalmente, né, que isso tudo traz esse estado de felicidade, né? São essas pequenas coisas, né, que trazem esse estado de felicidade. A felicidade está nas coisas mais simples? Está na percepção das coisas, e isso é simples. Na prática, se você perceber que cada coisa, cada momento é muito especial, aí fica tudo muito legal. Assim, eu às vezes acordo de noite e vejo minha filha dormindo. E aí, acho que todo pai já passou por isso, e aí de repente olha uma criancinha lá, no caso dela com quase 3 anos, aí eu olho e falo assim, isso não é felicidade? Claro que é. E aí de repente eu não preciso estar brincando com ela. Mas não falta para muita gente perceber isso? Então, por isso que eu falo que o simples é perceber. Só que ao mesmo tempo, não é tão fácil, porque o simples não é fácil. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que impõe o complicado. Então, assim, a gente vive numa sociedade que, se você for simples, que nem a gente vai lá na fazenda, a gente vê o simples. A gente vê as folhas caindo, a gente vê a chuva e vê como fica tudo muito verde e tal. Adoro isso. Né? E, assim, adoro caminhar na natureza. E esse ambiente da natureza, por mais complexidade que tenha da biologia naquilo, é simples. E aí a gente, de repente, precisa disso. A gente, às vezes, precisa regar o coração para poder florescer, né? A Mart Seligman fala sobre essa questão de florescer, né, da psicologia positiva, florescer nesse sentido, né, de regar, às vezes, as pequenas coisas para que você tenha coisas boas para ver. Então, Ari, nessa linha, também não é muito comum as pessoas pensarem da seguinte maneira, olha, eu vou ser feliz quando
aí vem os condicionais, né? Ah, quando eu casar, ou quando eu melhorar meu emprego, ou quando eu passar a ganhar tanto, ou quando eu conseguir comprar meu carro, ou quando eu conseguir fazer tal viagem, aí eu serei feliz. Sim, mas aí é aquela coisa, né? Você está se condicionando e a gente vive numa sociedade, eu trabalho com comunicação, com marketing a minha vida inteira. E assim, a verdade é que a gente trabalha a ideia, uma sociedade de cultura de produção, né? A gente vive hoje o marketing 4.0 e aí qual que é a ideia? De você consumir, né? Hoje as técnicas, né, de gatilhos mentais faz com que você entre numa rede social e você queira comprar alguma coisa para você poder sentir essa felicidade. Então, assim, o consumo de marcas, o consumo de produtos, principalmente de alto poder aquisitivo, né, de alto valor agregado, está relacionado a isso, né? Basicamente, a indústria produz o quê, né? Pega commodity e transforma em alguma coisa que tenha valor através da marca. E as pessoas querem comprar um produto que tem uma marca e aí essas marcas, então, exploram isso. Então, se por acaso a gente perceber isso, ter consciência disso, por isso que a consciência é tão importante, porque de repente você percebe assim, você não precisa ter o melhor carro, né? Nem precisa comprar o melhor presente para o teu filho para ele te respeitar. Na verdade, vai te respeitar, de repente, não pelas horas a mais que você vai trabalhar para poder comprar presentes para o teu filho, mas pelas horas que você vai estar presente com ele. E aí o poder da presença é mais importante do que o consumo. E aí, então, a felicidade, ela está nesses pequenos detalhes de começar a entender que mais do que o que você tem, é o que você é. E aí, então, a gente fala desses aspectos da felicidade relacionados à neurociência, a gente está falando efetivamente de consciência e não mais simplesmente de cérebro reptiliano, que é essa competitividade. Todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. Consciência, né? No sentido de conscientização, não é isso? De conscientização, mas também de autoconsciência, né? De Ari, eu perceber. A gente já está em cima da hora. Imagina. Passou voando 1 hora conversando contigo assim, fiquei aqui de boca aberta, eu quase não interferi porque... Nossa, fiquei hipnotizado. Te agradeço muito obrigado. Mais uma vez a sua participação Obrigado. no Fronteiras da Ciência, aqui ilustrando o nosso programa. Em breve irei no seu também, vou retribuir Por favor, a visita. agora ficou um compromisso público. Domingo, 9 horas e sábado, às 14 horas. 14 horas. Pessoas de valor, certo? Legal. Próximo programa, o tema a fotografia do campo energético e a visão integral do ser. O pessoal estava me perguntando o que é essa fotografia que vem da Rússia, que negócio é esse? Então vou trazer aqui para todo mundo conhecer a especialista em bioeletrografia, que é a Natália Ramos de Souza, é o tema do próximo programa, onde você vai poder fazer um check-up geral seu, seja orgânico, psicológico e acho que até espiritual. Espiritual é por minha conta. Ari, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração, sou grato, viu? Grato. E a você de casa também, agradeço muito pela audiência e seja feliz.